lógico que não com medicação, mas se eu não mudar o meu ritmo de vida ou as minhas atitudes nessa vida, amanhã, quando eu fizer um desencarne, que eu passar para um outro plano, essas dores vão me acompanhar? Elas acompanham. Elas acompanham. E é o que é mais interessante, né? Porque para o desencarnado, a percepção de corpo é a mesma de nós encarnados. Embora a densidade do corpo seja outra, né? Eles não estão com esse corpo físico, eles estão com uma densidade perispiritual. Eles continuam acreditando que estão vivos, eles acreditam, eles se tocam, é possível, eles sentem como se nada houvesse acontecido. A única diferença é que a percepção deles acerca das energias é maior, e aquele inferno ou o paraíso que eles carregam dentro de si se materializa na vida deles de uma maneira muito mais intensa e muito mais rápida. Tem algumas obras, como o próprio André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, ou do Dr. Inácio, através do Carlos Bacelli, enfim, de tantos outros, mesmo o Zíbia Gasparetto e até o grande estudioso da mediunidade que foi o Allan Kardec, eles mostram que os espíritos continuam, inclusive, trabalhando, estudando. Nem todos têm a capacidade do teletransporte, nem todos eles têm a capacidade de... como a gente imagina, com vários diferentes e distintos poderes, e o que é mais surpreendente, inclusive, muitos passam até a ter dor de barriga no plano espiritual, continuam com dor de barriga, isso é muito incrível, De né, pai? verdade? De verdade, de verdade. Tem um caso narrado pelo Carlos Bacelli, na verdade um caso narrado através do Carlos Bacelli, né, pelo espírito do Dr. Inácio, em que eles fazem uma viagem às dimensões mais densas, né, o umbral, e se contaminam com algumas energias, e o Dr. Inácio corre e tem um piriri, né? Mas você só tem a sensação, mas essa questão da parte física mesmo, onde você vai expelir tudo, Não, isso existe, existe existe, também? existe, existe, só que é uma outra, é o que eu digo. A sensação, ela é real, é como se fosse o próprio corpo. O que acaba acontecendo é que é uma outra densidade energética. Os espíritos dormem, os espíritos comem. A gente vê lá no próprio filme do André Luiz, nos livros, quer dizer, se alimentando de sucos, de água, de frutas, né? Eles caminham, eles vivem, e a percepção deles de matéria é tão real quanto a nossa. Quer dizer, na verdade, é quase como se a gente passasse realmente para uma outra dimensão. Não, a gente passa por uma outra dimensão de fato, só que a nossa percepção de realidade, a nossa percepção, as nossas sensações, elas, para quem está do outro lado, ele continua achando que está vivo porque ele sente a solidez do próprio corpo, que no caso é o perispírito. Mas voltando à mediunidade, então, quer dizer, o kardecismo trabalhou durante muito tempo com a ideia de que a mediunidade traria a consciência da eternidade para o ser humano. A espiritualidade moderna, ela já trabalha com um conceito um pouco além disso. Além dessa consciência da imortalidade, a educação mediúnica, ela significa mais um instrumento, mais um método, mais uma terapia para uma educação emocional. Mas você estava comentando, né, que todo mundo é médium. Mas existem vários tipos de mediunidade que a gente ouve falar, né? Então você tem médiuns que psicografam, tem médiuns que são videntes. Explica um pouquinho mais sobre isso, tá? Você tem hoje catalogados, a ciência cataloga 49 tipos de mediunidade, desde as mais comuns, como a clareaudiência, a clarividência, a psicofonia, né? Até as mais complexas, mais raras, como a psicopictoriografia, que é a capacidade de você pintar, produzir quadros, obras de arte, que era o grande nome é Luiz Antônio Gasparetto até hoje, até a psicometria, que é a possibilidade de você perceber
através de objetos, a história daqueles objetos, a energia que aqueles objetos carregam, enfim. Mas são 49 tipos e certamente a mediunidade se apresenta de maneiras distintas para o ser humano, tem umas mais ostensivas, outras menos ostensivas. A gente tem a psicografia, a gente tem os sonhos premonitórios, quer dizer, existe uma infinidade de possibilidades da mediunidade. Quer dizer, é como aqui, né? A gente tem, as pessoas elas têm mais ou menos habilidade em alguma coisa. Então, a mediunidade ela vem ser praticamente a mesma coisa. Eu posso ser uma médium que eu tenha mais habilidade para fazer a psicografia, ou seja, receber e escrever mensagens. É mais ou menos isso? Isso, ela leva em conta o seu potencial, as suas habilidades. É muito difícil, por exemplo, alguém que não goste de ler e de escrever ser um bom psicógrafo. A xenoglossia, que é a capacidade de se manifestar em línguas distintas, ela exige que o médium tenha, seja nessa vida, ou carregue nos seus arquivos espirituais, o domínio da língua que vai ser falada, em outras palavras. Pode vir um Tolstói querer psicografar comigo em russo, e se eu não souber russo nessa vida, ou se eu nunca tive contato com o idioma russo em nenhuma outra vida, o contato fica, a menos que seja mecânica a psicografia, mas ele fica muito difícil, né? Quer dizer, por exemplo, a gente tem casos, né, que a gente ouve de médiums que recebem, né, vamos chamar assim, ou incorporam espíritos que falam num outro idioma. Então, imaginando que receba alguém que fale, por exemplo, a língua germânica. Então, obrigatoriamente, essa pessoa que está servindo de canal, né, ou esse médium, em algum local da vida dele, na vida passada, ele teve esse conhecimento da língua, é isso? Tem que ter tido. A menos que seja, como eu falei, uma psicografia mecânica, que aí funciona de uma outra maneira. A gente tem a mecânica, a consciente e aquela semimecânica. Então, no caso de você ser uma mecânica, possivelmente não há necessidade de ter esse domínio, mas qualquer outra forma de manifestação é preciso. Mas voltando, então, existem vários tipos de mediunidade. A mediunidade ela serve para trazer essa educação emocional e espiritual para as pessoas, e ela serve para mostrar e descortinar uma série de mistérios que até então eram inalcançáveis e incompreensíveis para o ser humano. Agora, a mediunidade, ela, como já foi dito, ela é um processo evolutivo. Então, ela exige uma educação contínua, ela exige um trabalho contínuo de compreensão, de estudo e de exercício. Às vezes as pessoas elas têm a noção que elas se deparam com grandes fenômenos mediúnicos, como do Divaldo Pereira Franco, do próprio Chico Xavier, do próprio Luiz Antônio Gasparetto e de tantos outros, e elas acham que é algo que surgiu do nada. Na verdade, não. Na verdade, esses espíritos passaram por muitas encarnações, no período entre vidas, continuaram trabalhando, estudando, desenvolvendo suas habilidades. Então, é assim, todo mundo poderá um dia, em algum momento, seja nessa vida ou nas próximas vidas, isso vai depender do rumo que cada das escolhas individuais, poderá ser um grande médium. Então, existe alguma idade certa para que essa mediunidade aflore? Então, a minha, por exemplo, surgiu de criança, né? Mas aí houve um período que ela ficou adormecida e voltou na adolescência. Acaba acontecendo assim, até os 7 anos, as crianças elas ainda têm uma percepção muito maior do seu universo astral. Depois, com a adolescência, a pré-adolescência já começa a ver esse acordar, esse despertar. E até mais salutar, né? É salutar que durante a infância as crianças elas possam ter
elas possam estar bem encarnadas, né? Elas precisam estar bem conectadas a esse universo e depois, com a adolescência, o desenvolvimento mediúnico em grande parte das casas, principalmente as casas de Umbanda e de kardecismo, é geralmente a partir dos seus 16 anos, né? E agora ela vai até o final da vida, né? O Chico Xavier dizia, o Chico Xavier aos seus 90 e tantos anos desencarnou trabalhando mediunicamente, disse que ia continuar no plano espiritual e por aí vai. Mas duas perguntas, então. Por exemplo, amigos imaginários. Com crianças isso acontece muito, né? Crianças principalmente na fase dos 4, 5 anos. Isso é uma forma de ser médium, de estar exatamente fazendo a conexão com pessoas? É possível, é possível. O medo que eu tenho é sempre de colocar, como é que eu vou dizer, regras estanques, sabe, regras muito fixas. Nem sempre os amigos imaginários são mediúnicos, são de fato espíritos desencarnados. Às vezes é a imaginação da pessoa, às vezes é da criança, mas muitas vezes sim, alguns amigos imaginários nada mais são do que crianças astrais. E a outra pergunta é, imaginando que se passe uma vida inteira uma pessoa aos 70 anos que nunca, né, estudou mediunidade, questões espíritas, e é possível ela aos 70 anos de repente ter esse despertar? Sim, sim, é lógico. Não existe uma idade para o despertar da mediunidade específica. E, na verdade, levando-se em conta que nós temos a eternidade à frente, e como foi dito, ela pode, em outras encarnações, já continuar o seu trabalho, ela pode sim aos 70 anos, e a gente vê casos, aqui mesmo no CELV, né, que é o Centro Espiritualista Luz Divina Vida que a gente dirige, pessoas que já estão na terceira idade e estão desenvolvendo a sua mediunidade. O que acontece é que alguns tipos de mediunidade ficam mais limitados, né? Então, por exemplo, a incorporação de um caboclo em alguém que já passou dos seus 65 anos é um pouco mais complicado, porque exige um vigor físico, exige mas é plenamente possível. Aliás, só que fique bem claro, a mediunidade, a forma física é um facilitador. Nada impede que um tetraplégico, por exemplo, seja médium e incorpore entidades, porque não é o físico do que determina. A gente sabe que os estudos mostram que a mediunidade está no espírito, né? Ela pode alterar o cérebro e o corpo físico das pessoas, mas a mediunidade ela não está no corpo físico, ela está no espírito. Isso quer dizer, então, que, imaginando, né, que você estava falando um tetraplégico fazendo essa conexão. Lógico que não é isso, ele tem um limitador que é o físico, mas ele vai poder incorporar dessa mesma forma. Pode. Às vezes as pessoas falam, não, porque fulano está na cadeira de rodas e não pode trazer um caboclo na Umbanda. É mentira, eu vi caboclos lindíssimos e médios lindíssimos que não podiam andar. Eu já vi caboclas e pretas velhas incorporando em mulheres de terceira idade com uma luz incrível e trazendo consolo, cura para muita gente. Então, que fique como uma grande lição desse programa, vamos acabar com os preconceitos e as limitações acerca da mediunidade. Paty, vamos dar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre esse assunto. Ok. Até já.